Livro de Romanos, capítulo 1. Olha só, nós estávamos falando sobre relacionamentos. E nós vamos continuar falando sobre relacionamentos, tá? Namoro, amizade, tá? E o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso é a mesma coisa. Parece que são coisas diferentes, né? Mas não são coisas diferentes, são a mesma coisa. A mesma coisa. Se eu tenho um relacionamento prejudicado espiritualmente, eu sou uma pessoa predisposta a estar instável emocionalmente e espiritualmente. E se eu sou uma pessoa instável espiritualmente, então eu posso ter a minha vida conjugal instabilizada, instável também. Eu posso ter a minha vida dentro da igreja instável também. Ou se eu tiver um problema com a Verônica, eu posso transparecer isso aqui para vocês também e ficar ruim aqui na igreja também por algum motivo. Então, na verdade, está tudo muito próximo uma coisa da outra. A consequência de um relacionamento com Deus é uma vida sadia em todas as áreas. Se você não tem uma vida sadia em todas as áreas, você pode ter certeza que algum problema tem. Ou a sua vida espiritual influencia a sua vida diária, ou a sua vida diária vai influenciar a sua vida espiritual. Eu sou casado com a Verônica, eu tenho que ter um bom relacionamento com ela para ter uma vida espiritual boa. Como é que eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo a minha esposa? Como é que eu posso falar que eu amo meu irmão da igreja, que eu amo vocês, que eu amo a igreja, se eu não amar a minha esposa? Como é que eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Está na rua aí. Cara, essa semana eu fui na pracinha de Santa Mônica e encontrei com um arara lá. Um rapaz, um camarada que fica na praça aí, eu acho que ele tem problema com bebida. E ele, como é que se diz? Ele estava lá, eu comecei a conversar com ele, você me deu bolo, eu estava te esperando lá na igreja, quando é que você vai? Não, estou com o endereço lá, eu vou lá depois. Estou esperando o pessoal do kardecismo aqui, que eles trazem uma sopa, traz uma água benta e depois uma sopa. Fica aí também, eu estava com fome, falei com ele, não, estou com fome, vou na padaria comer. Aí, não, fica aí que vai vir o pessoal do kardecismo aí, eles vão vir com a água e com a sopa. Você toma a água benta e depois vão te dar a sopa. Eu falei assim, rapaz, não toma essa sopa nem morto. Nem se me pagar eu tomo essa sopa. Muito menos essa água benta deles. Aí eu vou lá eu estava sem dinheiro, senhor. Eu vou lá na padaria, vou comer um pedaço de pizza. Aí ele virou assim, olha, você vai pagar pra mim? Eu falei assim, não, cara, eu estou com pouco dinheiro. Só que depois ele falou do kardecismo, eu falei assim, não, rapaz, vou fazer um sacrifício, vou pagar pra você. Vou pagar pra você. Aí fui lá e paguei pra mim, nem ficou comigo lá. Pensei que ele ia sentar na cadeirinha, conversar comigo um pouquinho. Mas assim, gente, tem pessoas que não acreditam no Deus que você acredita, do mesmo jeito que você acredita, que consideram essa questão de abrir mão da sua vida pelo outro muito mais do que você que está aqui na igreja. Se preocupa muito mais com os outros. Assim, pô, pessoal espírita aí, beleza, dá uma água benta pro cara. Eu quero dar a água da vida para ele, mas assim, eu não posso dar também um lanche. E do que adianta eu dar a palavra e não dar o alimento que o cara está precisando? Aí eu fiquei com isso na cabeça na hora, porque eu já sabia disso, né? Mas na hora veio na mente, assim, cara, eu tenho que fazer um sacrifício. Tem que fazer um sacrifício. E ofertar a Deus, eu não estou falando de dinheiro, não. Ofertar a Deus, a gente oferta aquilo que nos custa. Davi ele queria dar uma oferta para Deus, né? Aí ele queria fazer um local de sacrifício. Aí ele queria comprar um pedaço da terra de um outro homem, que o nome agora eu não me recordo. E ele chegou, quanto é que custa esse pedaço da sua terra aqui, para eu poder sacrificar a Deus? Aí o homem falou assim, não, rei Davi, para você é de graça. O prazer é oferecer esse pedaço da minha terra para o rei. Davi falou assim, não admito oferecer, fazer uma oferta a Deus com aquilo que não me custou nada. Gente, esse pessoal aí, a gente tem muita mania de falar mal de igrejas que pedem quantias altas. Tudo bem, talvez a teologia, né, a justificativa para fazer isso esteja errada. Mas o coração da pessoa que dá é o coração da pessoa que faz certo. Por mais que o cara use algumas estratégias erradas para levar a pessoa a entregar uma quantia grande de dinheiro ali, mas a pessoa que entrega, ela entrega porque ela acreditou, ela tem fé, ela diz, não, eu acredito que eu estou dando para Deus. E é isso que faz a nossa oferta fazer diferença, não é a quantidade, não é o valor, é você, eu quero dar o meu melhor para Deus.
E eu acho que a igreja hoje, ela está carente de nós darmos o melhor, sabe, do nosso tempo. A irmã que falou, o melhor do nosso tempo, o melhor, a maior vontade do nosso coração. Eu quero realmente que a igreja cresça. Eu quero realmente ver a igreja cheia. Eu quero realmente fazer a obra de Deus. E por isso eu me ofereço realmente com todo o coração, com todo o meu intelecto, com tudo que eu tenho, com todas as minhas posses, com o meu carro, com a minha casa, com a minha família, com a minha esposa. Eu entrego tudo que eu tenho para poder fazer com que a obra de Deus cresça. E muito mais nós temos que pensar isso, por quê? Porque a nossa vida é finita. Você está achando que você está com esse cabelinho bonitinho seu, que vai ficar assim para sempre? Ah, rapaz, daqui um pouquinho você está careca aí, meu amigo. Daqui um pouquinho você está careca. Ai, as menininhas cuidando do corpo, né? Achando que eu vou casar com 19 anos. Porque eu vou ser tão concorrida que todo mundo vai querer casar comigo. Ah, minha filha, você que não ora não, pra você ver. A vida passa rapidinho. Quer ver? Olha para sua mãe. Olha para sua mãe. Olha, quer ver? As bonitinhas aí principalmente. Olha para sua mãe. Olha para sua tia. Você acha que seu futuro é diferente? Ah, minha filha. O seu futuro é próximo, viu? O seu futuro é próximo e parecido. Eu estou falando isso porque é uma coisa só da sua realidade, entendeu? Olha só, você está ganhando dinheiro. Vamos supor que você está ganhando dinheiro. Tem um menino aqui que saiu da igreja. Saiu da igreja. Uma das coisas que não façam que ele não volte é porque agora ele está ganhando muito dinheiro. Porque ele está ganhando dinheiro, ele se esconde atrás do tempo. Ah, não tem tempo agora porque eu estou ganhando dinheiro, eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Mas você vê o cara toda hora sai para festa. Toda hora o cara arruma alguma coisa nova para fazer diferente. Mas o cara tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a igreja. Não tem tempo para Deus. O mais importante é isso, gente. Não é quanto você pode dar de oferta, sabe? É você tirar o seu melhor para Deus em todas as áreas, pensando justamente isso. Olha, o meu tempo é curto, aí como é que eu posso fazer para aproveitar melhor a minha vida? Rapaz, você aproveita melhor a sua vida juntando tesouro no céu. E juntar tesouro no céu não é nada mais, nada menos do que se dedicar ao outro. Nós, como líderes aqui, nós estamos aqui nos dedicando a vocês. Você acha que eu precisava estar aqui no sábado do ano? Você acha que eu precisava? Eu não precisava não, eu poderia estar em outra igreja, poderia estar lá na sede, tranquilo. Eu poderia estar em qualquer igreja do estado, pegava o carro ali junto com a Verônica, podia estar passeando, a gente estava lá no sítio da família dela, o pessoal ficou lá. A gente abriu mão de estar lá para estar aqui com vocês. Enquanto muitos de vocês às vezes deixam de vir no culto, porque quer passear também. Ah não, a gente quer passear, beleza. Quantas vezes você escuta o pastor falar aqui que ele não passeia com os filhos dele? Por quê? Porque tem que estar na igreja. Porque tem que estar fazendo alguma coisa na igreja. Então nós escolhemos nos dedicar a Deus. Por quê? Ah, e você acha que só porque a gente é bonzinho? Ah, não tem ninguém bonzinho não. Primeiro porque Deus nos move. É Ele que nos dá condição e capacidade de fazer isso. Como é que você faz para ter também? Pede a Deus, Deus me dá um coração entregue. Me dá um coração entregue e me mova para isso, me mova para o seu próprio alvo. Me mova, Deus. Me leve a ser assim. Eu sou um pecador, safado, vagabundo. Eu sou isso tudo. Eu sou mau. Eu estou aqui para a igreja para ficar conversando, para atrapalhar o culto, para poder ficar olhando para a menina. Ok. Mas Deus pode te mudar, assim como Ele me mudou também um dia. Deus pode te mudar. Você, por você mesmo, você não tem condição de fazer isso. Você não tem condição de fazer isso. Mas Deus pode te levar a ser essa pessoa. Deus pode fazer isso por você. O que você tem que querer fazer? Querer. Você tem que querer. A partir do momento que você quer, o Espírito Santo te toca. Agora, se você não quiser, não adianta. Não adianta. Não adianta. Você pode vir aqui todo sábado. Todo sábado. Você pode ir em todas as igrejas, em vários cultos. Não vai acontecer, porque você simplesmente não quer. Porque você simplesmente não quer. Esse é o sentido da vida do cristão. E olha só, a gente estava falando então sobre relacionamento, então todo o âmbito da nossa vida influencia nos nossos relacionamentos. Nós começamos as mensagens falando a respeito de como encontrar uma pessoa amada. Então, uma pessoa amada você encontra primeiro
a partir do momento que você se ama. Porque quem não se ama não tem condição de amar o outro. Quem não se ama, não se considera. Se você se considera feia demais. Se você se considera falha demais. Se você se considera uma pessoa ruim. É isso justamente que você vai atrair para si mesmo. Porque você não vai ter paz. Você não vai ser alegre. Você não vai ser uma pessoa cativante. E aí você vai atrair pessoas desse mesmo nível para você. Aí você vai casar com um cara rabugento que nem você é. E é isso que vai acontecer. Isso é natural. Tá? Aí nós falamos, nesse texto, de como a pessoa se orientou ali no texto para poder encontrar uma pessoa amada para outra pessoa, que nem era a pessoa, nem aquele cara mesmo efetivamente que estava procurando. Abraão manda o seu servo vai lá para buscar a mulher amada para Isaac, que nem tinha visto a mulher. Aí esse homem, ele escolhe uma mulher que estava fazendo o quê? Que ele estava trabalhando. Pessoa que encontra a pessoa amada, tá? Que se encontra com Deus também, porque Deus é uma das pessoas que nós amamos. Ela encontra com Deus enquanto ela está ocupada. Deus, ele não chama, ele não tem um relacionamento próximo, ele tenta manter esse relacionamento. A partir do momento que Deus começa o relacionamento, aquele que não era próspero, aquele que não era produtivo, passa a ser produtivo. Mas aquele que não é produtivo, aquele que não é próspero, ele não consegue se encontrar com Deus. É a partir do momento que você se encontra com Deus, que você se torna produtivo. E aquele que é produtivo, ele consequentemente se encontra com Deus. Olha só, você para encontrar uma pessoa amada, principalmente no meio cristão, uma pessoa boa para casar, que não vai te largar um dia, você precisa estar ocupada, principalmente com as coisas de Deus. Você não pode ser preguiçoso, tem que ser uma pessoa que trabalha, ou pelo menos uma pessoa que tenta, que oportunidade eu sei que é difícil, principalmente num Brasil em crise como esse que nós vivemos hoje. É difícil, você manda currículo aí e não consegue, mas uma coisa é você não conseguir oportunidade, outra coisa é você desprezar as que tem. Isso te torna uma pessoa preguiçosa, infrutífera, impróspera e consequentemente vai ficar sozinho. E quando você conseguir alguma coisa, você vai conseguir tardiamente, porque você está perdendo o seu tempo. E quanto mais você perde o seu tempo, mais você atrasa os planos de Deus. Ou melhor, os planos maravilhosos de Deus para a sua vida. Vão atrasando. E aí, parece que não, a gente avisa e tipo assim, os moleques querem fazer errado. Aqui na igreja, quantas pessoas você para analisar? Se todo mundo pudesse dar oportunidade, se todo mundo pudesse brincar e dar o testemunho, você vai ver quanta gente com a vida atrasada que fez errado. E aqui, ó, vocês estão tendo a oportunidade de aprender desde o início aqui, ó. Como é que eu faço para não errar? O Hernando está falando todo sábado. Você não quer obedecer, cara? Qual o interesse que eu tenho para poder manipular a mente de vocês? Para levar vocês? Não tem interesse nenhum. Eu só estou perdendo. Toda vez que eu venho aqui, irmãos, eu venho aqui para perder. Se fosse para ganhar, eu não estava aqui não. Se fosse para ganhar, eu estava trabalhando, estava louco aí. Trabalhando de qualquer coisa. Se fosse para ganhar, eu venho para perder. Eu venho para dar, não venho para receber não. Eu venho para dar. Se todos nós e estar ocupado e fazer a obra de Deus é isso, é perder, é servir o outro. Os discípulos de Jesus uma vez perguntaram assim, ó, quem de nós é o maior? E Jesus falou assim, olha, o maior entre vocês é aquele que é servo de todos. É isso. Nós aqui como líderes não estamos aqui para ser maiores não, mas para ser servo de todos. E ser servo de todos aqui significa apontar caminhos. Olha, esse aqui é o caminho. Quer seguir? Segue. Não quer não? Rapaz, você acha que Deus não vai te pegar, não? Você acha que Deus não vai te pegar? Uma hora a casa cai. Meu pai falava assim, uma hora a casa cai. Nós estamos para apontar o caminho. Como evangelista, olha aqui, o caminho é esse aqui, ó, o caminho da cruz, o caminho da justiça. Olha que você, nós estamos aqui, tem mais experiência, rapaz, tem 33 anos. Fala um país aí. Fala um país aí da Europa aí, pá, tive lá. Não sou um cara que nasceu ontem, não. Se bobear, eu poderia falar que nem o Didi, eu já nasci com 15 anos. Já nasci com 15 anos, rapaz. Já nasci jogando bola, já, batendo o peito. Chutando no ângulo. Rapaz, já frequentei Rio Som, já frequentei Lagoinha, já frequentei outras épocas de Lagoinha, já frequentei Assembleia de Deus demais, já frequentei muita escola dominical, já andei com muita gente velha, e já ficava assim, ó,
as pessoas mais idosas da igreja ficavam só aprendendo, porque isso é sabedoria, isso é sabedoria, isso é sabedoria. Deixa eu pegar isso para mim. Você tem que fazer isso, cara, você tem que fazer esse exercício. Pegar a pessoa mais velha, parece que não, mas às vezes até as pessoas mais insignificantes. Já saí para fazer evangelismo nesse centro aí, ó, sentando com mendigo aí no Antônio Carlos, sentando com todo tipo de gente, escutando, pessoas que têm algum nível de sabedoria. O que eu podia sugar quando eu era da idade de vocês, das pessoas, eu tentava sugar. Para o quê? Para amadurecer, para ser sábio. Hoje, gente, às vezes eu sento com uma pessoa de 50, 60 anos, eu tenho que dar conselho para a pessoa. Por quê? Porque tem 60 anos e não aprendeu ainda. E olha só, por que o Brasil elege uns caras que nem Lula? Por que o Brasil elege uns caras que nem Dilma? A mulher não sabe nem conversar. Como é que uma mulher desse chegou? Sabe por quê? Porque é um bando de tonto votando. Ué, você está num país, gente, sem medo de falar, você está num país que tem um bando de tonto. Ué. E sabe qual que é a chance de você ser mais um? É muito grande. É muito grande. Sabe por quê? Não é porque você é ruim, não. Vou te falar por quê. O sistema de ensino aqui do Brasil foi feito para você ser um ignorante. Olha só, o governo federal investe a maior parte dos recursos em educação nas universidades públicas. Aí o que acontece? Você estuda na escola pública. E você, como estudante da escola pública, você tem uma disparidade muito grande em relação aos alunos do ensino privado, que normalmente são os filhos dos políticos, filhos das pessoas que já são poderosas. E aí o que acontece? Quando você chega no nível de tentar concorrer à universidade, você já chega perdendo. Você, antes de tentar, você já entra perdendo. E além disso, vamos supor, agora tem cotas, né, tem umas formas mais, entre aspas, humanas de você conseguir entrar. Mas mesmo assim você não consegue recuperar o déficit que você ganhou durante toda a sua vida. Você não consegue recuperar isso. E aí chega na época lá, de quando você termina a faculdade, você tem mais um problema. Os donos das empresas, tá? As pessoas que estão nos cargos de chefia das empresas, que você vai, depois de ter terminado, mesmo conseguindo ter entrado numa faculdade pública, esses donos de empresas são todos parentes dessas pessoas que tinham grana e estudavam nesses colégios particulares. Conclusão: como que manda a indicação, né? Mesmo que você seja o melhor aluno, a sua chance de conseguir entrar nessa grande empresa é muito pequena. O sistema foi feito para pessoas como eu e você não conseguir chegar lá. Você está entendendo? É muito mais difícil. É muito mais difícil. E aí, enquanto você deveria estar preocupado em estudar, em ser uma pessoa melhor, em crescer, que você tem tempo para isso agora, porque vocês não se ocupam com o trabalho, você está preocupado com o funk, está preocupado com droga, com maconha, com fumar, com beber, em pegar as meninas, você está preocupado em sair, você está preocupado com coisas, cara, que na verdade estão roubando o seu tempo. Estão roubando o seu tempo. Enquanto os caras, filho do pessoal que tem grana aí, está fazendo curso de inglês, está fazendo curso de espanhol, está marcando época de fazer intercâmbio para fora do país para aprimorar um idioma lá e ter uma experiência profissional fora. É com esses caras que vocês vão disputar a vida circular. Entendeu? Quando eu era da idade de vocês, ninguém me falou isso. Ninguém me falou isso, cara. Ninguém. Se tivesse falado, você vê, o tanto que o povo é tonto. E por mais que eu tentava absorver o máximo das pessoas, eu nunca escutei isso, cara. Nunca escutei. Eu tive que viver, uma das poucas coisas que eu tive que viver para aprender. Isso que eu estou falando para vocês agora. Eu vivi para quebrar. Por exemplo, uma sobrinha minha estava querendo fazer um curso superior. Está na época mesmo dela tentar agora Enem também. Não sei se é esse ano ou ano que vem. Aí ela falou que queria fazer gastronomia. Aí eu virei para ela e falei assim: minha filha, não faça não. Ela achou ruim de ter comentado. Talvez eu não devesse ter comentado. Eu falei: não faça não. Porque outra coisa também que você só vive, você tem que quebrar a cara para aprender. Você tem que fazer um curso superior que te leve a ser útil onde você está, a não ser que você tenha planos de sair do Brasil ou ir para outro estado, tá? Por exemplo, tem um curso aqui na Federal que é um negócio de aquacultura, alguma coisa assim.
Como é que eu sabe o nome? É isso mesmo. Aquacultura, alguma coisa assim, engenharia de aquacultura, alguma coisa do tipo. Sabe o que é isso? É para lidar com peixe, cara. Você vai trabalhar onde aqui? Na Pampulha? Na peixaria ali como é que é o nome daquele bairro que tem ali? Bonfim, perto do cemitério do Bonfim, as peixarias ali, não tem? Só se for na peixaria ali, abrindo peixe. Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê aqui? Você tá ferrado, velho. Tá ferrado. Dá um exemplo aí, eu fiz jornalismo. Deve ter na época que eu fiz, devia ter umas 5, 6 faculdades que ofereciam esse curso aqui. Tá? Cada faculdade, na época que eu fiz, formava 50 alunos. 50 alunos. Efetivamente funcionando em BH, vamos supor que igual eu queria trabalhar em TV, né? Uma turma da faculdade, 50 alunos, era o suficiente para preencher todas as vagas de porta, todos os postos de vaga de trabalho de todas as TVs que funcionam aqui em BH. Uma turma só. Uma turma. Se bobear, nenhuma. Talvez meia turma. Então o que acontece? Tem lá 300 alunos formando para vaga para 10, para vaga para 15, para 20, para 25. O que adianta? Você está numa cidade que o forte é serviço e comércio. Você quer fazer um curso, você está empregado aqui? Vai para a área de serviços ou comércio. Serviços, comércio. Comunicação, você consegue alguma coisa ainda, que é a minha área. Só que tem área, cara, que não dá nada. Não dá nada. Psicologia aqui. Atende? Tem campo? Tem campo. Mas a quantidade de psicólogo que tem aí desempregado, cara. Entendeu? Satura. Uma turma só, ali já imagina, 50 clínicas abertas. E é uma coisa que as pessoas têm resistência de ir. Né? Todo mundo, talvez várias pessoas precisavam, mas tem resistência. Então quando você for escolher um curso, tem que escolher, você vai. Tem mercado na minha cidade para isso? Tem mercado em todo lugar? Comércio em todo lugar. Aí depois que eu amadureci, que eu fiquei mais esperto, que eu vi que eu estava dançando, disse, rapaz, eu vou fazer um MBA em marketing. Fui para marketing. Beleza. Aí você está numa área mais aberta, mais abrangente, que atende mais o público da cidade. Mas jornalismo, não faz não. Negócio de peixes aí, que mexe com água, com mar, não adianta você fazer isso aqui. Você tem que procurar a sua realidade. E aí você vai ser produtivo. Só que acontece, quando você anda com pessoas que comungam das mesmas ideias, as ideias cristãs de Deus, a pessoa não te omite uma informação dessa. Que esse tipo de informação, sabe o que você faz? Sabe que tem gente que faz aí fora com você, comigo? Aí eu sei exatamente o que esse cara precisa, eu não vou falar nada, eu vou deixar esse cara se ferrar. Você acha que o povo não pensa assim? Não, eu não vou falar nada, eu vou deixar esse cara quebrar a cara. Isso acontece demais, gente, aí fora. Isso acontece demais. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu recebi uma grana boa e eu quis montar o que eu tenho hoje, que é uma produtora, né? Se eu tivesse montado, eu estaria numa situação bem melhor, porque naquela época era mais difícil montar. Aí eu falei para um aluno da faculdade, que estava num posto mais acima que eu, e que trabalhava no departamento de comunicação da faculdade, onde abrigava as ilhas de edições, né? Que era como se fosse uma produtora. Aí eu falei com ele, eu quero abrir uma igualzinha. Uma assim, esse cara me desanimou. E eu, inocente, eu não conhecia o olhar da pessoa, porque hoje eu conheço, a pessoa mentir pra mim, esse cara tá mentindo. E esse cara não quer meu bem. Na época eu não conhecia, eu era inocente, cara. Se falasse qualquer coisa comigo, eu acreditava. Porque eu acreditava na sinceridade das pessoas. Hoje eu sei que há pessoas sinceras, mas há pessoas muito maldosas. E esse cara, eu lembro ainda do olhar dele, ele falou assim, não mexe com isso não, senhor, isso não dá nada não. O cara ficou com inveja e não quis que eu fizesse, aí eu deixei de fazer. Perdi a oportunidade, não fiz por causa Aí depois que passou muitos anos, que eu já tinha montado a produtora, eu fiquei lembrando disso, rapaz, aquele cara falou isso pra mim, porque ele não queria que eu fizesse, porque ele ficou com inveja de mim. Porque hoje eu conheço o olhar de inveja, eu lembro daquele olhar, foi olhar de inveja. As pessoas aí fora, gente, são más. Você quer encontrar pessoa boa? É aqui na igreja. Mas mesmo assim, toma cuidado. Sempre tem uma ovelha negra. Sempre tem uma ovelha negra. Sempre tem um sangue ruim. Sangue ruim. O que você tem que preocupar? Para que você não seja ele. Amém? Deixa eu ver se eu consegui chegar na mensagem de hoje.
Então, qual foi a mensagem até agora? Todos os relacionamentos são influenciados por alguma área da minha vida. A minha intenção agora, hoje, tá? Se eu não conseguir terminar, eu termino no sábado que vem, é fazer dar um abraço em todas essas questões e depois falar de mais um tema, que é um tema direto, que é amor e paixão, falar sobre a relação desses dois sentimentos. E aí a gente fecha esse ciclo de mensagens sobre relacionamento, tá? Então, vocês estão com a Bíblia aí aberta em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, a gente vai começar no 16. Olha só o que fala, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, Paulo está escrevendo aos Romanos, e depois que ele faz aquela introdução, né, aquela cumprimentos, fala a respeito, olha que bom, né, eu quero ir conhecer vocês um dia, cumprimento, tudo, ele fala assim, ó, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Esse é um passo que nós cristãos devemos tomar. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque a Bíblia diz que se nós nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, Ele também se envergonhará de nós. Então o que acontece? Há uma consequência no nosso posicionamento. Você quer ser um jovem bem-sucedido? Honre o Evangelho de Cristo. Honre a Bíblia que você carrega debaixo do braço. Honre a fé que você tem em Cristo. Honre de alguma forma. Como é que você honra? Sabe? Talvez aqui não é nem questão de se envergonhar hoje. Tá? Porque Paulo aqui ele escreve para uma pessoa, Paulo escreve para os judeus. E os judeus aqui, havia certo preconceito com os cristãos. Os cristãos, para os judeus, era uma seita dentro do judaísmo. Era uma seita que não era bem quista, não era bem vista. Então, ser cristão não era uma coisa boa. As pessoas tinham preconceito. Hoje você vai em outro estado, dá um exemplo, por exemplo. Você vai na Itália hoje, eu morei na Itália. Você vai na Itália e fala que você é protestante, acabou a magia. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, mais bonita do mundo. Você pode falar, a pessoa está todo mundo lá gostando de você, te considerando uma pessoa atrativa, uma pessoa boa, né, de se relacionar. Você falou que é protestante, a cara fecha na hora. É visto como os excluídos. É como aqui no Brasil era, coisa que vocês não viveram, na década de 80. Você falava que era evangélico e sofria todo tipo de preconceito. No trabalho, na escola, às vezes nem emprego conseguia, porque era evangélico. O pessoal fala que o evangélico persegue as pessoas, né? Eles não tem noção do que é perseguição. O evangélico não persegue ninguém. O evangélico marca a sua posição. Por quê? Porque ele não se envergonha do evangelho de Cristo. Por que eu não fico fazendo aí, fazendo apologia ao homossexualismo? Vou colocar aquela bandeirinha ali, o arco-íris lá para defender os homens. Por que eu não faço isso? Porque eu marco minha posição, né? Porque eu acho que o cara não pode ser homossexual. Não, você quer ser homossexual? Você faz o que você quiser da sua vida, rapaz. Mas eu sigo a palavra de Deus e ela fala que isso aí é pecado. Fala que isso aí é um desvio comportamental. A Bíblia fala que é isso. Se a Bíblia fala que é isso, eu fico com a Bíblia. Mas você pode fazer o que você quiser da sua vida? Pode, Pode, claro. E eu vou te tratar mal por causa disso? Não, mas se você me perguntar a minha opinião, eu vou te falar que você está errado. Por que você está errado? Porque a Bíblia fala que você está errado. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, marque a sua posição como cristão. Não se envergonhe do Evangelho. Não abre mão dos princípios de Deus. Não abra mão dos princípios de Deus. Sabe que fumar é errado? Para que você vai fumar? Sabe qual que vai ser meu orgulho? Meu orgulho, mesmo que eu saia dessa igreja um dia, eu falo assim, fulano de tal casou. Fulano de tal entrou na faculdade. Fulano de tal está dando certo na vida. Fulano de tal que é uma pessoa boa, virou um pregador. Tinha um jovem. Eu, quando era adolescente, eu saí para fazer evangelismo. Tinha um jovem lá que o nome dele era Boi, apelido dele, é o Boi. Vamos lá na casa do Boi. Era o Boi e o Jabá. Os dois, gostavam de uma maconha. Os dois gostavam de uma maconha e gostavam de flash dance. Os negócios faziam uns passinhos assim, Aí os dois saíam aqui mesmo eles vinham aqui, quando tinha apoteose aqui, eles iam dançar aqui, Eu já fui visitar eles na casa deles, eles estavam lá ensaiando assim, uns passinhos, até peguei uns passinhos lá, deixa eu ver como é que é esse passinho. Aí tinha uns passinhos, a guitarrinha fazia assim. Você conhece ele, né? Você conhece o Boi também? Conhece o Boi aqui, Conhece o Boi.
O Boi hoje, cara, se eu não me engano, o Boi foi líder de jovens, muito tempo, casou, foi no monte comigo várias vezes. O cara hoje, ele não sei se ele é presbítero ou diácono da igreja, mas é um cara abençoado. Mas era um jovem que a gente ia visitar ele, a gente sabia, esse menino não vai dar em nada, esse menino é ruim, não vai dar em nada. Esse menino foi para... Era o Boi e o Jabá. Os dois nós levávamos para a igreja. O Boi escolheu dar certo. E o Jabá, até a última vez que eu ouvi falar dele, ele estava muito mal. Mexendo com droga, estava... não sei se chegou a ser preso, cara. Não sei se chegou a ser preso, mas uma pessoa que estava... É escolha. Um escolheu uma coisa, o outro escolheu... A vida é feita de escolha. Você pode dar certo. Você pode ser um pastor. Você pode ser, sabe, uma pessoa muito bem sucedida. É escolha. Mas o primeiro passo para você conseguir chegar, alcançar, porque são muitas dificuldades na vida. Você não vai ter só uma dificuldade, você vai ter muita dificuldade. Todo mundo tem, a vida é feita disso, feita de dificuldade. Se você não marcar sua posição como cristão, provavelmente você não vai conseguir chegar lá. Tá? Você pode conseguir de outro jeito? Pode, claro. Você pode conseguir de tudo quanto é jeito. Não sei se vai conseguir o céu também. Porque o negócio não é só conseguir dinheiro, conseguir uma boa esposa, não. É conseguir tudo isso e ainda alcançar o céu. Amém? Amém. Então, primeiro passo, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Olha só. E ele vai falar também que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Olha só. Ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para te abrir uma porta de emprego. Ele é o poder de Deus para te fazer uma menina diferente, uma mulher diferente. Ele é o poder de Deus para poder te abençoar com um esposo de verdade. Ele é o poder de Deus para te libertar do pecado. E Ele é o poder de Deus para te animar, para te dar força para prosseguir. Ele é o poder de Deus para te livrar das investidas do diabo, que são muitas. Ele é o poder de Deus para te livrar das drogas. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para te fazer diferente. Ele é o poder de Deus para realizar todos os sonhos de Deus para a sua vida. Ele é o poder de Deus para te fazer triunfar em todas as coisas. Você pode ser uma pessoa mais do que vitoriosa. Se você tão somente acreditar no poder de Deus que é vivo através do Evangelho de Cristo. Vamos passar para outro versículo. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse aqui é um versículo que, se eu não me engano, está escrito em Abacuque. E Paulo está recuperando esse versículo e dando uma explicação para ele. Olha só, o justo viverá da fé, pois nele se descobre a justiça de fé em fé. Olha só, o que é justiça? O que é fazer justiça? O que é ser justo? A sociedade, principalmente aquele professor safado seu lá, aquele esquerdista, fica ensinando vocês a ter um pensamento político de esquerda na escola, tá? Seu professor, ele vai te ensinar lá nas aulas de sociologia, de filosofia, que a verdade e a justiça, ela é subjetiva. O que é ser subjetiva? Ela é incerta. Ah não, eu acho que a verdade é isso, porque eu acredito nisso aqui como verdade. E eu acho que a verdade é isso aqui, porque eu acredito que isso aqui que é verdade. Ah não, e fulano de tal em outro país acredita que lá a verdade deles é essa aqui, ó. Porque eles acreditam lá. Não! Isso não é verdade. Ah não, existem vários tipos de ética de se fazer. Por exemplo, então eu citar um tipo de ética. Uma das éticas mais conhecidas é a ética utilitarista. Qual que é a ética utilitarista? Fazer o bem, ser justo, né? O que é? Justiça é um conjunto de valores, né? Na verdade, moral, né? É um conjunto de valores que você se orienta por ele para tomar suas decisões de justiça. Você pode tomar uma decisão com a base de uma série de regras morais que não são justas do ponto de vista divino. E aí essa decisão sua de afirmar assim, ah não, é justo fazer isso aqui, ó. Por exemplo, aí na ética utilitarista, o que é correto? É correto você tomar uma decisão que agrade a maioria das pessoas. Por exemplo, pegar uma decisão aqui, olha só. Você como um governador, né? Você é o presidente de um país. Silêncio. Você é presidente de um país. E você determina o seguinte, olha só, a maioria do povo
Vamos supor que eu fosse governador da Bahia, tá? A maioria, desculpa aí os baianos, hein? A maioria aqui do meu estado não gosta de trabalhar, o povo é preguiçoso. Porque aqui o pessoal fala que baiano é preguiçoso. É verdade. Aí, ó, a maioria do meu estado aqui, olha, é preguiçoso. Então o que acontece? Eu, por uma ética utilitarista, eu vou falar assim, olha, nós vamos agora emendar todos os feriados. Todos os feriados. Então agora que o baiano não trabalha em todos os feriados, e olha, eu vou criar uns feriados a mais para o baiano aqui. Por quê? Porque eu quero agradar eles, eu quero me reeleger, eu quero agradar. Eu estou agradando a mim, porque eles vão gostar mais de mim, porque eu estou dando mais folga para eles. E por outro lado, eu vou estar o quê? Eu vou estar, como é que se diz? Agradando a maioria, porque a maioria é preguiçosa, não gosta de trabalhar. Mas e as outras áreas sociais? E o empresário? E o empresário? E o investidor de outro país, que veio para o Brasil aqui para tentar ganhar dinheiro também? É justo que ele ganhe, não? Porque senão, por que a gente abriu as portas para ele vir? Então fecha as portas, se não é justo. Não é? Então assim, é pensar nessa parcela, não, a maioria quer isso. Ah não, eu vou agora fazer uma série de bolsas aqui, sociais, igual o governo passado fez. Uma série de bolsas sociais. Eu sei que eu vou quebrar o país lá para frente, mas eu vou estar agradando a maioria, porque a maioria é muito pobre. E dessa forma eu agrado ele mais, porque assim eles não precisam trabalhar, eles recebem sem trabalhar. Rapaz, eu não concordo a pessoa receber sem trabalhar não. Nem que seja um pouquinho, tem tanta gente aí. Vou te dar uma bolsa aqui. Beleza, posso te dar uma bolsa, vou te ajudar. Mas trabalha um pouquinho aqui, ó. E até quando que você vai receber? Até quando você conseguir um emprego melhor. Não, eu vou te dar, mas tem condição. Eu vou te dar uma bolsa aqui, mas você precisa trabalhar um pouco, uma carga horária mínima, nem que seja fazendo um trabalho social. E depois ainda, você vai ter que estudar, porque eu preciso formar você para você conseguir um trabalho melhor, para que eu não precise mais te dar a bolsa. Isso é uma ética utilitarista, de certa forma, porque você se vale de uma utilidade para um número específico de pessoas. Com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Porque com Deus é o seguinte, você tem que ter uma vida reta. Você ter contato com Deus, você tem que ter uma vida reta. O que Deus fez para facilitar a nossa vida? Ele nos deu Jesus. Porque Ele vendo que você não era capaz de viver uma vida reta, Ele falou assim, então tá, peraí, então eu vou fazer um sacrifício aqui, um grande sacrifício. Eu vou tirar de mim mesmo, vou deixar ser humilhado, vou deixar morrer numa cruz, para que esses que não têm condição de ser uma pessoa justa, consiga ser uma pessoa justa através do sangue daquele que morreu na cruz. E aquele que morreu na cruz vai dar acesso àquelas pessoas conseguirem, enfim, ser uma pessoa um pouco mais justa. Antes de continuar explicando, nós vamos chegar nesse ponto aqui. Olha só, mas a justiça de Deus, ela é com base nos princípios divinos e não nos princípios sociais que cada sociedade cumpre os seus. Não é o que a sociedade, aquele grupo social diz que é a verdade. Você lembra, por exemplo, agora vamos fazer uma união agora para vocês verem como é que essa mensagem ela casa com as outras. Acho que foi a penúltima mensagem que a gente falou sobre pertencimento. Nós, seres humanos, somos sociais. Nós queremos pertencer aos grupos. Se ela está lá na escola, você anda com os skatistas, você quer pertencer aos skatistas. Você anda com as partezinhas lá, você quer pertencer ao mundo delas. Você quer falar a língua delas. Se seus amigos começarem todos a usar um iPhone, você vai querer ter um também. Senão você vai estar por fora. O ser humano é o quê? Um ser de pertencimento. Certo? E quando a gente fala de regras sociais, a gente está falando disso, de pertencimento. Se você começa a andar com pessoas envolvidas politicamente, nesse âmbito desse pensamento de esquerda, de relativização das ideias, onde o homem nu é arte, e criança tocar aquilo ali é a coisa mais permissiva e mais banal possível, sabe? Se você andar com esse tipo de gente, você vai querer usar o tipo de cabelo que eles usam, você vai querer andar que nem eles andam, você vai querer falar a língua que eles falam, você vai querer ter a opinião que eles têm, e você vai, na medida do tempo, se apropriando disso, se apropriando e se transformando. Você vai virando uma metamorfose, onde os princípios cristãos que você escuta aqui na igreja não vai fazer sentido nenhum para você. Essa é a grande questão.
vocês, principalmente os jovens, assim, tem muita dificuldade de lidar com isso. Então, a facilidade de vocês se desviarem por isso é muito grande. Você tem que tomar cuidado. E você acha que eu vou te buscar lá do mundão? Ah, pai, quando eu for lá na sua casa bater na sua porta, você vai querer nem me ver se você desviar. É isso que acontece aí com o pessoal que desvia, e a gente vai na casa deles visitar, ué. Até assusta com a gente. Você não vai nem querer me ver, cara. Ou você vai ficar envergonhado, ou você vai estar com um coração tão duro, cara, que você vai ficar com raiva quando me ver. É, ué. E se você sumir e desviar, isso vai acontecer. Eu vou bater na sua porta uma hora. E aí? Agora você quer esperar chegar lá? Honre a palavra de Deus. Honre. Sabe? Honre a palavra de Deus. Nós já temos gente nessa situação. Vamos continuar. Mais 5 minutos. 18. Pois do céu se manifesta a ira de Deus. Então a justiça de Deus é o quê? São os valores dele. São os princípios dele. Que estão onde? Na palavra de Deus. Isso não muda. Não muda. A Bíblia fala que o homossexualismo é pecado. É imoralidade sexual. Vai continuar sendo. Enquanto eu viver, enquanto vocês viverem, enquanto vocês morrerem, vai continuar sendo assim. Você vai ter neto, bisneto, vai continuar sendo assim. Não interessa, vai continuar sendo. É errado. Errado. Fuja desse tipo de relacionamento. Fuja. Fuja. Tá? Procure andar com pessoas que façam a vontade de Deus. E deixe-se influenciar por pessoas que te orientem pela palavra de Deus. Ó, sai fora, bacana. Ah, que? Você não acredita na Bíblia não? Deixa eu te apresentar aqui de uma outra forma, porque talvez você não tenha recebido dessa forma. Apresentou para ele, não quis não? Sai fora. Apresentou 3, 4 vezes para a pessoa a mensagem de Cristo, ele não quis, deixa a pessoa para lá. Segue o seu caminho, sabe por quê? Mais importante é você salvar a sua própria vida. Aí você fica preocupando muito com a vida dos outros e perde a sua. Não, rapaz. Preocupe-se com a sua vida, em primeiro lugar, depois com a dos outros. Olha só. Pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. O que é isso? Olha só, a Bíblia está falando que a justiça de Deus vai vir sobre todo mundo que detém a verdade de Deus sobre injustiça. O que é isso? É eu pregar a palavra de Deus aqui, falar com vocês aqui, ó. Vivam assim, façam isso, enquanto eu faço diferente. E é isso que os judeus faziam. Os judeus queriam, por exemplo, assim, só um pequeno exemplo, colocar, por exemplo, uma carga sobre os não-judeus. Vamos supor, eu sou judeu e você se converte. Aí eu quero colocar para você viver a lei judaica que nem eu consegui viver. Sendo que Jesus morreu para nos dar o que? Graça, livre acesso ao trono de Deus. Além disso, além dessa verdade, tem um outro ponto que alcança os nossos dias, que é você pregar uma coisa e viver outra. O que adianta você vir cá na igreja, pregar e nem tentar viver uma vida nova? Você precisa tentar todo dia, você precisa tentar com todas as forças, você precisa lutar contra a sua carne. Você acha que eu não sei que a carne, vocês estão tudo berrando, não? A minha berra até hoje, quando eu era adolescente, então, berra, eu sei que berra. O problema não é isso acontecendo, isso é normal, faz parte do seu desenvolvimento fisiológico. Se você não passar por isso, seu corpo não desenvolve, não. Você precisa desses hormônios que te deixam louco aí, pra você poder crescer, pra você poder ficar mais alto, pra você poder ficar mais forte, pra você dar conta de trabalhar, pra você poder cuidar de uma família um dia, pra você poder ser uma mãe. Por isso que você passa por isso que a carne berra. Agora, se você não entender isso, querer servir sua carne, rapaz, querer servir isso, porque isso não foi feito para você servir. Depois de um tempo, acalma. Depois de um tempo, você passa. Porque seu corpo já desenvolveu. Você não precisa dessa quantidade de hormônio. Entendeu? Aí você fica mais tranquilo. Mas você vive isso hoje, o seu corpo se desenvolver e você ser quem você precisa ser. Isso é uma etapa, um processo. Então olha só, pessoas que vivem um evangelho e praticam o outro, elas vão ser cobradas por Deus. Amém? Deixa eu continuar aqui, olha. Vou ler até o 20. E aí na semana que vem nós continuamos a mensagem. Tá? Olha só. 19. Pois o que de Deus se pode conhecer, nele está manifesto. Porque Deus o manifestou. Isso é Cristo. Tá? Ele se manifestou a nós. Jesus ele se manifestou a nós para que nós possamos
através dele, também manifestar a glória dele mesmo. Olha só, pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis. O que quer dizer isso? Olha só, quem primeiro anuncia a palavra de Deus, às custas de um evangelho falso, ou de impor uma regra que ele mesmo não cumpre, esse cara está errado. Só que tem um outro ponto aqui. Aqui está falando, por exemplo, também, do aspecto da pessoa que acredita, ou melhor, ou que professa que não há fé, ou que não há verdade. Professa que a verdade não se contempla nas coisas que o próprio Deus tem revelado. Aí o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, olha só, mesmo as pessoas que não tiveram informação nenhuma, de revelação nenhuma, mesmo que você nunca tenha pregado para ele, uma pessoa que nunca tenha recebido essa mensagem, essa pessoa não tem desculpa. Por quê? Porque essa pessoa, primeiro, no senso de justiça, todos estamos debaixo de uma lei inconsciente de Deus, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. As pessoas que não conheceram a lei de Moisés, dá um exemplo. As pessoas que não conheceram a lei de Moisés, lá os 10 mandamentos certinho, os judeus viam aquelas pessoas como pessoas que não conheciam a Deus, porque não obedeciam à lei. Só que a questão é, mesmo que a pessoa não fosse judia, ela sabia ainda o que era certo e o que era errado. Paulo vai comentar isso aqui depois. Mas por outro lado também, pode ser que a pessoa fale assim, olha, não há Deus, por exemplo, o ateu. Não há Deus. Deus não existe, não há valor. Se ele não existe, então também não há princípios de justiça. E se não há princípios de justiça, tudo é permitido, tudo se pode. É isso que a sociedade quer vender para nós, que tudo se pode. Mas o que a Bíblia está falando aqui, nesse versículo especificamente, está falando assim, olha, mesmo que não houvesse nada, mesmo que não houvesse Bíblia, mesmo que não houvesse igreja, mesmo que não houvesse princípio nenhum, só a criação, só o céu, só a terra, só os animais, só as pessoas que simplesmente, só uma árvore plantada, só a beleza de uma flor, só o olhar de uma criança revela que existe um Deus criador de todas as coisas. Então todo mundo, independente de ter conhecimento de justiça, de Bíblia, de igreja, de cristianismo, de ter ido na escola dominical, de vir aqui na igreja, de escutar essa própria mensagem que eu estou pregando para vocês, todo mundo, ninguém tem desculpa nenhuma de não acreditar na verdade de Deus. Ninguém, na verdade, que existe um Deus. E uma prova disso é o seguinte, que mesmo sem haver um ensinamento estrito, dizendo o que é certo e o que é errado, tá? As pessoas sabem quando estão praticando uma coisa errada. Ah, rapaz, se um dia você para fazer um negócio errado aí, você não escutei o pastor da juventude lá falar. Ah, você acha que você está desculpado? Porque nunca se falou a respeito do assunto. Ah, não, filho. Você está ferrado do mesmo jeito. Você que não pede perdão, não se arrepende quando tem tempo. Por quê? Porque nós temos no nosso coração e na nossa mente um senso do que é certo e errado. Aquele amigo seu lá que nunca conheceu a Deus, que nunca às vezes teve uma orientação como essa que você está tendo hoje. Às vezes ele tomou uma decisão errada, ou às vezes ele deve ter comentado com você de que uma decisão estava certa ou estava errada. As pessoas sabem disso. Agora, nós como cristãos, para dar um fechamento para isso, a gente continuar a partir do 21, para dar um fechamento para isso. Qual que é o nosso papel como cristão? Nosso papel como cristão é, em meio a toda essa subjetividade do que é verdade, do que é certo, do que é errado, é apontar que existe um caminho. É você se levantar na sua escola lá e falar assim, pera aí rapaz, tem uma verdade, eu creio nisso aqui, existe um Deus verdadeiro. O professor lá fala de criacionismo lá, de criacionismo não, de evolucionismo com você lá, de Darwin, não sei o quê. Não, eu não acredito nisso não, professor, eu acredito que existe um Deus criador. Eu acredito que não faz sentido, não faz sentido para mim, não faz sentido. Onde é que estão todas essas espécies que ficaram? Os argumentos bobos, mas que você já amarra o cara. Onde é que estão todas? Olha só, eu estou vendo, tem um monte de macaco aí, um monte de chimpanzé. Você está falando que esse é o primeiro. Por quê? Dessa linha evolutiva. Tem o primeiro e tem o último. Cadê todos os outros do meio? Aí já é um... Por quê? Por que só esses dois? O que aconteceu? Os do meio todos evoluíram aí, viraram o quê?
Cara, a ciência, ela é um passo de fé. Olha, quando eu fiz o segundo grau, o primeiro ano aí, sei lá, Plutão era um planeta. Hoje já não é mais um planeta. Hoje já deixou, nem sei se considera como planeta mais. Mas tem várias coisas que a ciência vai mudando. A ciência, ela trabalha com hipóteses. Você fala que tem um monte de planeta aí. Sabia que não existe tecnologia para observar nenhum desses planetas que eles falam que existe? Não tem. Eles não enxergam os planetas. Eles não veem os planetas. Eles fazem aqueles desenhos bonitos, sabe? Eles não veem. Sabe o dinossauro? Só comentando, só coisa boa. Se você for curioso, você acha isso. O dinossauro que eles falam que tenha, sabe quantos ossos às vezes tem desse dinossauro? 2. Eles têm 2 ossos do dinossauro, eles deduzem que o dinossauro era aquilo tudo. Com 2 ossos. É hipótese. Lógico que tem algum fundamento, tem, eles vão te justificar esses fundamentos. Né? Não tem um fundamento. Achar fundamento para as coisas é fácil. Difícil é provar. Efetivamente. Então, esses homens de Neandertal, que eles fizeram essa escala evolutiva dele. Tem tipos de homem ali que eles têm 2, 3 ossos para cada. Só 2, 3 ossos eles já fazem, aí vai lá um artista e faz um desenho simulando. E sai nos jornais falando que, não, o cara é assim, acharam 2 ossos. E quem garante que era de um ser humano? Quem garante que era? Nada garante. Quem garante que não é de um outro tipo de animal, parecido com um macaco que está extinto? Quem garante? Aí pega e deduz. A ciência trabalha com isso. Então, gente, você tem condição aí com a internet hoje de correr atrás dessa informação. Ser alguém diferente. Rapaz, quantas vezes eu discuti com o professor dentro de escola? Quantas vezes, cara? Defendendo a minha fé. Defenda a sua fé. Você não precisa defender Deus. Você não precisa, como cristão, defender Deus. Sabe por quê? Deus não precisa que você o defenda. Ele mesmo se defende. Mas defenda a sua fé. Onde você for. Você conheceu um cara que é homossexual? Beleza. Pega na mão dele, conversa com ele. Não te aconselho a ter amizade próxima com pessoas que sejam homossexuais, tá? Não te aconselho. Não aconselho ninguém. Não faça amizade próxima demais com quem é homossexual. Não faça. Não faça. Porque as amizades influenciam a gente. Tá? Por outro lado, você tem que chegar no homossexual e apontar para ele a cruz. Olha, é um caminho, é uma verdade, é um espírito de vida que pode transformar a sua vida. Faça isso. Defenda a sua fé, não o seu Deus. Defenda a sua fé. Não falou mal da igreja lá, defenda a sua igreja. Pera aí, gente. Quantas vezes para defender a minha fé, eu defendi a igreja católica? Várias vezes. Lá dentro da faculdade que eu faço hoje, que é a faculdade jesuíta, é católica, eu defendi a igreja católica. Eles falando mal de religião, cara. Dentro da igreja católica falando mal de religião. Falando que a igreja não tem que se ligar com as questões sociais, por exemplo, relativas à cultura. Eu virei e falei assim, peraí, rapaz, a cultura religiosa, ela faz parte da nossa história. Olha só, como é que você pode falar, por exemplo, o trabalho do próprio jesuíta? Os jesuítas foram os primeiros a evangelizar o Brasil. Você tem noção disso? Eles fazem parte. A educação brasileira, que é a origem dela, é jesuíta. Os melhores colégios do Brasil hoje são colégios católicos. Por quê? Porque foi a linha tradicional da igreja católica em trazer educação. E isso é um mérito que ninguém pode tirar deles, não. Eu sou evangélico, a nossa igreja é melhor. Rapaz, não. Nós temos uma verdade, que em alguma coisa é diferente da deles, mas eles têm o mérito deles também, tem que reconhecer o mérito da igreja católica. A igreja católica tem mérito. Eles fizeram muita coisa boa aqui, ajudaram muita gente e facilitaram o caminho para a gente evangélica. Facilitaram, que hoje você não precisa explicar a mensagem toda da cruz, você pode apontar para a cruz que todo mundo já sabe. Por quê? Porque a igreja católica avisou antes. Rapaz, hoje é muito mais fácil fazer o evangelismo. Hoje você pode virar, você sabe o que é salvo? A pessoa fala, não sei não, ser salvo é acreditar que Jesus morreu na cruz para te salvar. Você acredita? Eu acredito. Então você quer ser salvo? Quer? Então ora comigo aqui agora. Rapaz, já ganhei tanta gente assim. Ganhei tanta gente para Jesus assim. Só falando isso. Por quê? Porque eu já conhecia. Eu só cheguei e completei. Eu só ajustei o foco dos caras aqui, porque o foco do católico é como se fosse a câmera fotográfica. Tira a foto, tira, mas está fora do foco. Aqui, pera aí, deixa eu focar aqui, Foquei na cruz de Jesus. Aqui que vem a salvação.
tudo resolvido. Seja um jovem que faça a diferença. Escolha fazer a diferença. Não se envergonhe do caminho da cruz. Tome cuidado com os seus relacionamentos. Escolha os seus relacionamentos. E tudo vai dar certo no final. Amém? Semana que vem a gente começa no versículo 21, termina a mensagem.